que seria um desejo descontrolado? Nessa mensagem de hoje, que é a quarta da série Não Temas, nós queremos observar este exemplo de um desejo descontrolado. A história é a história de Raquel, esposa de Jacó. E nós vamos ver detalhes desta história nos capítulos 29, 30 e 35 do livro de Gênesis. Creio que você conhece um pouco a história e eu irei revisar alguns tópicos. Jacó era o segundo filho de Isaac e Rebeca, e Jacó desejava a primogenitura. Ele queria o direito de ser o primogênito que pertencia a seu irmão Esaú. Deus, antes mesmo dos meninos nascerem, Deus já havia dito que Jacó seria o primogênito. Então não era errado Jacó desejar isso, até porque Deus já havia prometido. O problema foi que Jacó usou meios errados para alcançar este desejo. Ele então aceitou o conselho de sua mãe e enganou seu pai para assim ter o direito de primogenitura. Isto não seria necessário, pois, como eu disse, Deus já havia prometido. Mas a impaciência, juntada com desconfiança, ou mesmo com o medo de perder a promessa, fez com que Jacó atropelasse a situação. Quais as consequências disso? O seu irmão ficou com raiva, ele teve que fugir da casa, o pai o mandou para a casa de seu tio Labão, e até onde nós sabemos, sua mãe nunca mais o viu. Cuidado com o que você deseja, para que não se torne um desejo descontrolado e lhe leve a usar meios incorretos para conseguir aquilo que você deseja. Jacó chegou na casa de seu tio Labão e foi acolhido e começou a trabalhar para Labão. Era um funcionário extremamente experiente, capacitado, alguém que era perito no que fazia, e fazia bem feito por causa disso. E aí, Labão tinha duas filhas, uma delas era Raquel, muito bonita, de rosto e de corpo, e Jacó se apaixonou por ela, e ele passou a querê-la. E aí ele fez um acordo com seu tio Labão para trabalhar 7 anos, que seria o pagamento do dote de Raquel. Depois de trabalhar 7 anos, cheio de esperança, ele não recebeu Raquel, ele recebeu a irmã mais velha, Lia. Agora foi a vez daquele que havia enganado ser enganado. Labão o enganou. E no outro dia, quando Jacó percebeu que era Lia e não Raquel, foi falar com Labão, e Labão então mostrou-se mundanamente esperto, pois aproveitou um costume daquele lugar, um costume do seu tempo, e também a paixão de Jacó para enganá-lo. Aí Labão fez uma proposta: você trabalha mais 7 anos e aí você tem a minha outra filha. E Jacó topou. O texto diz que aqueles outros 7 anos, no total 14, foram como que poucos dias, pelo tanto que a amava. O texto no capítulo 29, no verso 30, diz assim: Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Raquel era amada. Esse costume de um homem ter 2 mulheres não é um costume aprovado por Deus, mas era um costume daquela época e daquele lugar
e trazia muitos problemas. E um dos problemas era esta rivalidade. Era impossível, e eu acredito que ainda é impossível, a um homem que tenha duas mulheres amar as duas igualmente. E no caso, Jacó amava mais Raquel. Raquel tinha muitas evidências de que Jacó a amava. Afinal, ele havia trabalhado 14 anos para tê-la. Isso é uma grande prova de amor. E ficava patente também, diante de todos, que ela era a mais amada. Mas aí, Raquel começou a desejar ter filhos. E no capítulo 30, versos 1 e 2, nós lemos assim: Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? O primeiro prejuízo de um desejo descontrolado é que ele envenena os relacionamentos. Um desejo descontrolado, como eu já disse, é um desejo que usa meios incorretos, meios inadequados para ser satisfeito. Então, nós já vimos aí o caso de Jacó. Usou meios incorretos. Mas um desejo descontrolado, ele também vai envenenar os relacionamentos. E também ele tem motivações incorretas. Os motivos desse desejo não são corretos. Por que que Raquel queria ter filhos? Porque ela estava com inveja da sua irmã. A inveja é um sentimento muito forte. É um desejo por você ter algo que pertence a outra pessoa ou que leve você a destruir aquilo que pertence a outra pessoa e você não tem. É um estado de espírito muito intenso, muito enérgico. E a inveja não é um bom motivo para os desejos, é um motivo pecaminoso. Então Raquel quer ter filhos, isto é um desejo bom. Uma mulher casada querer ter filhos é um bom desejo. Mas a partir do momento que a motivação para esse desejo estava errada, ela queria ter filhos porque estava com inveja da irmã, este passou a ser um desejo descontrolado. E mostra que o relacionamento dela com sua irmã estava envenenado. Nós não podemos controlar as situações que ocorrem em nossa vida, muitas situações que ocorrem em nossa vida. Por exemplo, Raquel não poderia controlar o fato de seu pai ter enganado seu marido e dado a irmã de Raquel, Lia, como esposa para ele. Isso estava fora do poder de Raquel, ela não tinha controle sobre isso. Raquel também não tinha controle sobre a possibilidade de ter filhos ou não. Isso estava nas mãos de Deus, ela não tinha controle. Agora, Raquel tinha controle no modo como ela ia reagir, no que ela faria nessa situação. E aí ele errou porque deixou-se levar pela inveja. Há muitas coisas que ocorrem em nossa vida, até muitas injustiças, como é o caso aqui, que Labão fez com Jacó e fez também com Raquel e até com Lia. De fato, Labão foi injusto não só com o seu sobrinho e genro, mas também com suas duas filhas. Nós não podemos controlar as injustiças que os outros fazem sobre nós. Não podemos controlar muitas vezes nossas limitações físicas e genéticas, biológicas, mas nós podemos escolher como vamos reagir.
E Raquel escolheu reagir com inveja. E aí, o seu desejo ficou descontrolado. Um desejo descontrolado também envenena o relacionamento e leva você a ser injusto com outras pessoas. É o que acontece aqui, porque Raquel vai se queixar de quem? Vai se queixar do seu marido, Jacó. Dá-me filhos, senão morrerei. E diz que Jacó ficou irado com ela. E aqui fala de uma ira muito forte. Uma tradução literal seria como se ele ficou bufando de raiva. Quando nós temos um desejo descontrolado, motivado por situações, por sentimentos errados, pecaminosos, como inveja, medo ou coisas desse tipo, nós vamos ser injustos com outras pessoas. E Raquel, que já tinha um relacionamento envenenado com sua irmã, vai agora começar a ter um relacionamento envenenado com seu marido. Está envenenando o relacionamento com seu marido, um homem que a amava, um homem que havia trabalhado 14 anos para tê-la como esposa, um homem que deixa claro que ele a amava. E ela começa a exigir que ele lhe dê um filho. O problema não estava com ele. E isso fica claro porque com a outra esposa ele tinha filhos. E o problema era com Raquel, que era estéril. O texto vai dizer que, vendo o Senhor, capítulo 29, verso 31, que Lia era desprezada, não era amada, Deus fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Então, a questão era Deus. Raquel deveria falar com Deus, clamar a Deus, mas ela escolheu vingar-se ou cobrar, vamos dizer assim, do seu marido. A gente pode até imaginar a situação de Jacó voltando no final do dia para casa, da sua labuta, do seu trabalho, cuidando das ovelhas, dos bodes de seu sogro, e imaginando chegar em casa e ir para sua esposa amada, para Raquel. Aí ele se lembrava, ela vai começar com aquela história de novo, eu quero ter um filho, me dá um filho. E Jacó já não chegaria mais de bom humor em casa, é claro. Já chegaria com raiva, porque ele seria cobrado por algo que ele não poderia fazer. Cuidado em ter desejos descontrolados. Desejos descontrolados surgem de motivações erradas, como inveja, medo, ciúme. Desejos descontrolados usam meios errados para conseguir o que se pretende. Desejos descontrolados envenenam os relacionamentos. Mas, em quarto lugar, desejos descontrolados controlam nossa vida. Quando nós temos um desejo sobre o qual nós não temos controle, aquele desejo controla a gente. Isso aparece na frase de Raquel: dá-me filhos, senão morrerei. É como se ela dissesse: a vida não vale a pena sem filhos. Aqui nós temos uma mulher casada, que tem um marido que a ama, que provou que a ama, mas ela não está satisfeita. Ela prefere morrer do que ficar sem filhos. Um desejo descontrolado vai fazer isso com a gente. Ele vai nos dominar de tal maneira que a gente vai achar que a vida não vale a pena se não realizar aquele desejo. A nossa vida deve valer a pena por causa de Deus. Porque nós temos o amor de Deus, porque Deus nos ama, porque Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz, pagar pelos nossos pecados e nos comprar para Ele. Nós pertencemos a Ele. É isso que faz a vida valer a pena. Se outra coisa que não seja isso,
você estiver usando para fazer sua vida valer a pena, você está com um desejo descontrolado. Se o que faz sua vida valer a pena é o seu trabalho, é o amor de alguém, ou até sua família, ou uma posse, ou uma diversão, você está com um desejo descontrolado. E esse desejo está controlando sua vida. E isso é perigoso, porque se você perder isso, ou não realizar esse desejo, você terá uma vida de frustração. Creio que aqui está muitas vezes as causas de muitas tristezas, depressões, ansiedades e outros problemas psicológicos. É você focar o seu desejo de modo descontrolado em alguma coisa que não seja agradar a Deus e o amor de Deus. Raquel está dizendo, minha vida não vale a pena. Ou eu tenho filhos, ou não vale a pena viver. E isso mudou a perspectiva dela. No capítulo 30, verso 8, diz que nesse meio termo, Raquel então resolveu dar, que era outro costume da época, sua serva como esposa para o seu marido, para que os filhos daquela serva fossem como seus filhos. E quando aconteceu, ela diz, com grandes lutas tenho competido com minha irmã. Esse desejo descontrolado levou Raquel a ver o relacionamento com sua irmã como uma guerra, como uma competição. Ela estava competindo. Não era um relacionamento familiar. Não era um relacionamento entre duas irmãs, mas era uma guerra, uma competição. Um desejo descontrolado. Além de usar meios incorretos, envenena os relacionamentos e controla a nossa vida. Passa a ter domínio sobre nós. Mas um desejo descontrolado nunca ficará satisfeito. Raquel acabou ficando grávida. Ela teve, sim, um filho. Deus olhou para ela, capítulo 30, verso 22, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Aí ela teve um filho. E ela colocou o nome desse filho de José. Sabe por quê? Porque ela queria ter outro filho. Chamou-lhe José, verso 24, dizendo, dê-me o Senhor ainda outro filho. Note aqui que toda vez que Raquel chamasse o seu primogênito José, ela iria lembrar que queria outro filho. Um desejo descontrolado é um desejo insatisfeito. Ela queria ter filhos. Dá-me filhos, senão morrerei. Teve um, agora quer outro. E isso também envenena, em certo sentido, o relacionamento dela com o seu filho. Imagine aí José perguntando, mamãe, por que o meu nome é José? É porque eu quero outro filho. Só você, como filho, não me basta. Aqui os filhos passam a ser meios para se conquistar outra coisa. Não passam a ser pessoas, não são pessoas que devem ser amadas pelo que são, porque são filhos. Não. Passam a ser meios para ganhar status, no caso dela, para mostrar que ela era melhor do que sua irmã, para conquistar ainda mais o amor de seu marido, para mostrar diante da sociedade que ela não era uma mulher rejeitada por Deus. Os filhos passam a ser meios como símbolos de status ou para satisfazer desejos pessoais. Desejos descontrolados, que são desejos com motivações erradas, que usam meios errados e que nos controlam, estes desejos envenenam os relacionamentos.
Envenenou o relacionamento de Raquel com sua irmã, passou a ser uma guerra, uma competição. Envenenou os seus sentimentos, ela passou a ser motivada pela inveja. Envenenou o seu relacionamento com o seu marido, que passou a ser um relacionamento de cobrança por algo que ele não podia fazer e o tornava aborrecido e irado. E agora envenena o relacionamento com o seu filho. Mas aquele desejo descontrolado tirou a vida de Raquel. No capítulo 35, anos depois, aí Jacó já estava voltando, já tinha voltado para sua terra. No capítulo 35, verso 16, diz então que Raquel voltou a ficar grávida. E quando saíram de Betel, chegando aí perto de Efrata, ela deu à luz. Mas o nascimento, o parto, foi muito penoso. Aí a parteira lhe disse, no meio das dores do parto: não tenha medo, não temas, pois ainda terás este filho. Mas o menino nasceu e Raquel morreu. Você lembra da frase dela lá em Gênesis 31? Dá-me filho, senão morrerei? Ela teve as duas coisas: filhos e a morte. Devemos tomar cuidado com o que a gente deseja para que os nossos desejos não fiquem descontrolados. E é interessante o nome que ela colocou nesse filho, Benoni, que significa filho da minha dor, ou filho da minha angústia. O primeiro filho era, eu ainda quero mais um. E o segundo filho era, você me causou muita dor, você é um filho da minha dor. Desejos descontrolados acabam não trazendo satisfação. O nome foi mudado sabiamente pelo pai, que tinha esse direito, e botou Benjamim, filho da minha força, da minha mão direita, tentando aí, conseguindo restaurar a estima daquele menino. Mas aí Raquel morreu, foi sepultada ali em Efrata. O não temas das parteiras foi, não tenha medo. O seu desejo de ter filhos será alcançado. Mas o custo saiu alto. Cuidado com o que você deseja. Não deixe os desejos controlarem sua vida. Sonde as motivações. Por que você quer isso? Por que você deseja isso? São motivações corretas? Sonde se você não está usando meios inadequados, pecaminosos e errados para alcançar os seus desejos, ao invés de depender e esperar em Deus. Sonde se o desejo não está controlando sua vida. Aquela ideia de que ou eu tenho isso ou eu morro, ou eu tenho isso ou a vida não vale a pena. Verifique se os desejos não estão envenenando os relacionamentos. Por causa desse desejo, você está ficando com inveja, ciúme, brigando, perdendo o humor, perdendo a satisfação. E sonde se o desejo, mesmo alcançado, de fato está lhe trazendo alegria. Não temas em ter desejos, desde que sejam desejos corretos. Amém.